Olá, estamos começando mais um Espaço Comunitário, programa voltado para a cidadania e as boas práticas que acontecem aqui na cidade de Taubaté. O nosso bate-papo de hoje é com a supervisora de ensino da rede municipal, Rosana Dias. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Seja bem-vinda aqui à TV Câmara, é um prazer recebê-lo para esse bate-papo sobre educação que é tão importante, né? Agradeço o convite por estar aqui hoje. Rosana, dentre as atividades, né, que tem a capacidade de transformar a vida das pessoas, a gente pode falar que a educação é a principal delas, né? Sim, com certeza. E é muito importante ter o jovem, até mesmo o adulto que não esteja na escola, que queira voltar, e a escola sempre de portas abertas para poder receber esse aluno, esse indivíduo, esse cidadão, porque o importante é que ele alcance seus objetivos, que ele aprenda, que ele seja alfabetizado, que ele tenha oportunidades no campo de trabalho, ou até mesmo sua meta pessoal, né? Aquilo que o motiva para querer algo bom para si mesmo. E eu acho interessante que mesmo tendo toda essa importância, a evasão escolar tem sido um desafio para o sistema de educação, né? E principalmente entre jovens de 15 a 17 anos. Por que a senhora acredita que isso está acontecendo? O jovem ele está tendo muitas facilidades fora da escola que às vezes o leva a ir para um outro caminho, um outro momento. E aí é importante que nós, educadores, façamos a nossa parte assim, de trazer esse jovem para entender a importância da educação, quanto ele dentro do sistema, aprendendo, sendo alfabetizado, tendo conhecimento, o quanto isso vai levá-lo a ser um cidadão, um profissional do futuro, jovem do futuro. Nós já falamos agora do jovem de 2050, não estamos mais falando de 2020 nem 2021, já numa perspectiva desse jovem, ele tem um valor realmente dentro da sociedade, dentro do mercado. Então é importante nós resgatarmos mesmo esse aluno, né? Esse jovem que está aí nas ruas, que às vezes é perdido diante de uma sociedade, e aí entram vários setores, não só a educação, mas até o setor da saúde, uma parceria muito grande para que a gente possa resgatar esse aluno para dentro da escola. E eu falei desse problema de evasão no cenário nacional, aqui em Taubaté a gente também tem... Nós temos a evasão, ela acontece muito realmente no Fundamental 2, quando o aluno vai se desmotivando, ele reprova, e aí ele vai deixando de lado a escola. E nós temos a oportunidade de tê-lo de volta quando ele tem uma oportunidade profissional e ele precisa do seu certificado, então ele descobre aquele ímpeto, né? Aquela vontade de retornar, estar conosco novamente, e é a nossa oportunidade então de estar resgatando esse aluno, de trazer a ele todo esse aprendizado que é importante. Mas é algo muito sério tratar realmente esse lado emocional do aluno. Se ele reprovou, ele tem a oportunidade de estar vencendo aquilo e avançar, né? Então, o nosso desafio é manter esse aluno dentro da escola. Independente da razão que levou os alunos a deixar a escola e pensando, né, em mostrar exatamente isso, que as pessoas têm a possibilidade de terminar os estudos, que a nossa estagiária Gabriela Rondel vai fazer uma matéria mostrando todas essas possibilidades. Vamos acompanhar. Um ambiente conhecido, a lousa, as carteiras, material escolar. É o que todos costumam pensar ao lembrar de uma sala de aula, todos esses itens sendo usados por crianças que estão na fase de aprendizagem. Mas nem toda sala de aula é preenchida apenas por crianças. Essas aqui, por exemplo, são de uma turma do EJA, o Programa de Educação de Jovens e Adultos da Prefeitura de Taubaté. O papel do professor também muda quando os alunos são diferentes. É necessário lidar com outras demandas e entender bem a realidade de cada estudante. Não podemos esquecer a especificidade dessa faixa etária, né? São pessoas que têm suas histórias, seus conhecimentos, realidades de vida bem diferentes, trabalham o dia todo, chegam cansadas, então é preciso entender. Uma grande preocupação das pessoas envolvidas no EJA é a evasão escolar. Isso porque os estudantes precisam enfrentar diversos empecilhos para conseguir uma formação, que em algum momento foi negada a eles.
Eu percebo assim muitas classes que começam e ao longo do ano elas vão diminuindo o número de alunos. Eu tenho uma realidade bastante diferente. Eu começo com uma classe lotada e termino com uma classe mais lotada ainda. Então, assim, se você não tiver essa empatia com esse público, essa dedicação de ensinar cada um naquilo que ele precisa, ele não fica, ele vai embora. A urgência em manter o aluno em sala de aula faz com que uma nova abordagem seja usada no ato de ensinar. A empatia precisa ser a principal característica de quem trabalha com o EJA. Isso porque, muitas vezes, os professores desempenham o papel de amigos, ouvintes e conselheiros. E é isso que a professora Lauren explica. Ela diz que sua sala está sempre cheia justamente porque ela se preocupa com mais do que só as notas dos alunos. Ela se preocupa com a vida toda deles. Eles trazem as histórias de vida e o professor acaba sendo aquela pessoa que eles podem contar. Então eles chegam contando muitas histórias, suas dificuldades, o desemprego, o não ter o dinheiro para pagar uma conta de luz, um aluno que de repente não tem onde morar e mesmo assim se esforça para ir todos os dias para a sala de aula. Então essas coisas acabam mexendo com a gente. Assistindo a matéria, a gente vê que é um desafio trabalhar com educação. Com o EJA é um desafio ainda maior? É maior, é muito grande, porque, como a Lauren disse, a professora Lauren disse, a gente recebe o aluno que parou com seus 15 anos, esse aluno dos 15 anos pode estar à noite na EJA, mas a gente tem aqueles mais velhos também, que por várias questões pessoais, familiares, estão retornando. Então, o desafio é muito grande e o que ela disse é muito real, porque quando eles se apegam com a professora, sabem que a professora tem um olhar para eles, aí aquilo vai passando e quando a gente vê a sala está lotada, que é o caso dessa professora em especial. A sala dela, todos os dias, os alunos estão ali querendo muito. Então, ela faz um trabalho sensacional, mas a gente tem outros profissionais que também o fazem, mas é assim, é se envolver, sabe? Não é só levar a sílaba ou a palavra, é saber quem é aquele aluno, por que ele está ali, por que ele voltou e a importância disso. Então, a EJA, ela tem isso de muito especial, sabe? Então, aquele profissional que está na EJA, que gosta muito do que está fazendo e com quem ele está fazendo, com quem ele está realizando o trabalho dele. Tem que ter uma vocação muito especial, porque chamar a atenção dos alunos jovens, né, as crianças, hoje é muito difícil por causa da grande diversidade. Dos adultos deve ser mais difícil ainda, porque além da diversidade ainda tem a questão do cansaço, do trabalho, né, do dia a dia. Exato. Muitos trabalham mesmo, um trabalho pesado, né? A gente conhece aluno que é caminhoneiro, que às vezes precisa viajar, ele se preocupa, vai lá, justifica. Tinha uma senhora que ela fazia faxina, então às vezes eu tinha dor, então a gente organizou a sala para ela não precisar ficar subindo escada, vários detalhes. E a professora ter todo esse olhar, é importante olhar, não importa qual a idade, mas o olhar para esse aluno. A importância dele na sala de aula, né? Que ele aprenda, isso é sensacional. E tem diferença do método assim, de ensino? Quais são as principais diferenças do ensino do EJA para o ensino regular? No ensino regular, quando você tem uma sala, por exemplo, de 4º ano, alunos de 9 anos, nessa sala o aluno, muitos já dominaram a escrita, a leitura, pode ter um ou outro aluno com uma dificuldade, mas todo mundo caminhando, aparentemente todos juntos. EJA, eu tenho um aluno de 15, eu tenho um aluno de 20, eu tenho um aluno de 35, 60, tenho um aluno de 70, né? Então a professora, ela faz uma atividade diagnóstica, uma avaliação diagnóstica para saber quem é esse aluno, qual a dificuldade dele, e ela então separa. E até para preparar a aula é especializado. É para aquela turma, ela sabe que aquele olhar é para aquela atividade determinada para aqueles alunos que não sabem nem o que é o A, diferente daquele que já sabe um pouquinho mais, então ela avança um pouco mais. Então, até a preparação da aula é muito diferenciada.
ela prepara várias questões, vários blocos para uma única sala, mas diferente em si, por todas essas questões, idade, conteúdo, a vida deles, o que eles trazem que a gente tem que trazer muito de conhecimento deles, que é o conhecimento prévio deles. Ou seja, mesmo sendo uma turma, por exemplo, de 30 alunos, as aulas são praticamente individuais. São individuais. Né? É um grande desafio mesmo. É um grande desafio, mas é um desafio saboroso, porque é interessante quando chega, por exemplo, no final do ano, que aqueles que avançam, que vão receber o certificado, tem todo um evento de colação de grau, para eles irem para a segunda etapa. E aí esse aluno ele pode ler, nem que seja uma pequena poesia, mas ele está lendo. Então aquilo é uma sensação muito de satisfação, de alegria, saber que o aluno aprendeu, que ele pode mais. Eu imagino quanto deve ser gratificante para o professor. Né? Sim, é muito. Então a gente vai para um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta para continuar esse bate-papo sobre educação que é tão importante para todos nós. Não sai daí.